Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no TikTok, live esta que depois será disponibilizada lá no YouTube. Então, muito feliz em estar aqui mais uma noite, tendo a oportunidade de trazer reflexões minhas a vocês e gerar de repente em vocês reflexões também e principalmente um tempo maior de comunhão com Deus. Eu espero que essa live devocional te inspire, te motive para que você tenha o seu devocional com Deus, para que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor e isso traga reflexões e desconstruções à sua mente, ao seu coração. E essas lives, eu falo que são lives devocionais porque eu sempre me pauto numa palavra bíblica. Então, eu escolho algum assunto, uma leitura minha do dia da Bíblia e extraio um tema, um assunto para trazer uma reflexão aqui para vocês, para estender a vocês este assunto e juntos a gente pensar sobre, aprofundar sobre algum assunto mesmo, para que o Senhor possa trazer revelação à nossa mente, ao nosso coração. Então, o tema de hoje é espera. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tempo, sobre espera, sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. Este é o tema da nossa live de hoje e eu vou me pautar e me basear no texto que está em Eclesiastes 3. Há um tempo para tudo. É um texto muito conhecido, uma passagem bíblica super famosa e super atemporal, ou seja, não tem tempo, essas palavras continuam sendo vivas, presentes ainda hoje, Então, embora tenha sido escrita há muito tempo atrás, ela continua sendo totalmente pertinente. E eu vou trazer, enfim, alguns entendimentos e indagações que eu me fiz ao ler esta passagem hoje, tá bom, amores? Mas antes de eu entrar nesse assunto, antes de falar um pouquinho sobre tempo, sobre espera, e antes de entrar realmente na proposta da nossa conversa de hoje aqui na live, eu quero falar um pouquinho sobre casamento, porque me perguntaram sobre morar junto antes de casar. E eu sei que isso é uma coisa que está cada vez mais comum, Até falaram aqui, fazer um test drive de morar junto antes de casar oficialmente. E aí, por que eu não concordo com isso? Na minha visão, no meu entendimento, a vontade de Deus não é essa, Morar junto, fazer este test drive, para mim, isso representa uma falta de confiança em Deus. Porque uma vez que eu decido me unir a outra pessoa e a gente decide casar, na minha visão, seguindo aquilo que eu acredito que é da vontade de Deus e aquilo que Ele nos ensina através da palavra dele, que o casamento é sim sagrado, porque é uma união de pessoas, mas não somente entre elas. Primeiro é uma união a Jesus. Então, uma vez que eu sinto, eu e meu noivo, no caso, meu namorado, uma vez que a gente decide que vamos nos casar, eu entendo que eu estou firmando um compromisso, primeiro com Jesus, tanto eu quanto ele. Então, Jesus é o nosso alicerce. E aí, nesta confiança, nós vamos viver a vida de casados. E outra coisa, este casamento, esta união, não tem como finalidade me satisfazer, fazer a Stephanie feliz. Eu entendo que o casamento é a união de duas pessoas, é um compromisso com Jesus e é o aceito de duas pessoas para uma desconstrução do nosso eu, para diminuir o nosso egoísmo. Então, não é o que eu entendo, a mentalidade certa, digamos assim, de entrar num casamento, não é eu quero ser feliz, mas sim eu quero fazer o outro feliz, eu quero fazer o meu marido feliz e ele tem que pensar a mesma coisa, Porque não é sobre eu me satisfazer e querer que o outro atenda às minhas vontades, mas sim sobre eu aprender a sair do meu eu, do meu egoísmo e usufruir desse servir que é prazeroso. O servir, gente, o verdadeiro amor, o amor incondicional, nós só experimentamos quando estamos alinhados a Deus, quando fazemos
tudo para a honra e glória dele, quando fazemos tudo de coração, com amor, como se fosse para ele e não para nós mesmos. Então, quando estamos neste alinhamento com Jesus, eu tenho prazer, eu me alegro em fazer pelo outro. E eu entendo que isso é uma oportunidade de cura para mim, porque quanto mais eu estou focada em mim mesma, quanto mais eu alimento o meu ego, mais solitária eu me sinto, mais frustrada, mais infeliz. Por quê? Porque eu estou alimentando aquilo que não é real. O meu ego, o nosso ego não é real. Ele parece que é, mas ele não é, porque nós somos espírito. Então, quanto mais servimos, quanto mais entregamos, quanto mais perdoamos, mais nós estamos alimentando aquilo que nós realmente somos, que é o espírito. Mais nós estamos contribuindo para um estado de unidade, para um estado de verdadeira comunhão, que não é sobre mim, é sobre nós. Então, amores, eu creio que o casamento tem esta finalidade de não só firmar. Olhem só, gente, isso se torna uma só carne, perfeito. Então, eu acredito, gente, que o casamento tem essa principal finalidade, que é, primeiro, o meu aceito, o meu sim para Jesus, o meu compromisso com Ele de, assim, eu vou ficar até o fim. Eu desejo essa união, eu desejo este compromisso com o Senhor. E eu quero que a vida do meu marido seja uma representação deste sim que eu dou a Ti, Jesus. E aí, amores, nesta mentalidade, né, de que é um compromisso primeiro com Jesus, claro, e é claro que assim, tem que estar, por isso que tem que estar super alinhado, né? O casal tem que estar muito alinhado, você tem que ver, porque, gente, no namoro você já consegue perceber muitas coisas. E tem muita gente que negligencia os sinais, né? Vai tomando decisões sem consultar a Deus, sem sentir paz, né? E acha que tá fazendo a escolha certa. Aí depois a pessoa chega lá no casamento, na convivência, acha que vai ser tudo flores. Por quê? Porque casou achando que ia se satisfazer, achando que ia ser feliz, que o outro ia fazer tudo o que ela espera, e ela se irrita, se frustra, porque, gente, o outro, porque pensa que assim, são duas pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes, né, com gostos diferentes, com manias diferentes. Então, se eu for querer que o outro se encaixe no meu eu, vocês entendem que isso é impossível? Não tem como, eu vou me frustrar, eu vou me irritar, eu vou querer matar o outro. E eu falo isso porque eu já dividi casa com amigas, né? Então eu sei bem como é, a convivência não é algo fácil. Se quando é da família já é desafiador, porque... E olha que assim, quando é família, você com seus pais, seus irmãos, vocês receberam a mesma educação, né? Pensem assim. E muitas vezes já é difícil, porque cada pessoa tem as suas peculiaridades, tem as suas manias, né? Tem o seu jeito específico. Eu posso receber a mesma educação. Se eu tivesse uma irmã gêmea, a gente poderia ter recebido a mesma educação. Fomos criadas juntas, no mesmo, né? Nascemos juntas, fomos criadas juntas, mas cada uma vai ter a sua peculiaridade. Vão ter formas diferentes de fazer determinadas coisas, vão ter gostos diferentes. Então, se já é difícil com quem teve a mesma criação que a gente, imagina com quem não teve. Então, entende como é importante esse alinhamento e esta mentalidade de que eu não vou casar para satisfazer os meus desejos, para que o outro se encaixe no meu eu. Eu vou casar porque eu quero abrir mão do meu jeito, eu quero abrir mão do meu egoísmo, porque eu sei que isso gera sofrimento em mim. Eu sei que quanto mais eu nutro o meu ego, quanto mais egoísta eu sou, mais eu sofro, mais solitária eu me sinto. Então eu quero aprender através dessa união com o meu marido, através desse compromisso que é o casamento, eu quero aprender a servir, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a amar acima de todas as coisas. Eu quero aprender o que é ter intimidade, o que é ter profundidade, o que é ter uma convivência diária e manter a harmonia, manter o amor, manter a paixão. Como eu faço isso? Só dá para fazer isso com Jesus. Um casamento só dá para ser de fato bem-sucedido se ambos estiverem firmados em Jesus. Porque senão, gente, é realmente muito desafiador. Eu imagino, né? Não sou casada, não tô nem perto disso, mas
eu imagino que seja realmente é uma desconstrução muito grande essa convivência com o outro, né? Você tem que estar olhando sempre e pensando, eu ainda não conheço essa pessoa totalmente, porque se eu não me conheço totalmente, se eu ainda tenho atitudes que eu não gostaria de ter, mas quando eu vejo eu tô tendo, ou seja, eu ainda não tenho 100% de domínio próprio, ainda tem muitas coisas dentro de mim, até mesmo no meu inconsciente, que eu desconheço. Então, se eu não me conheço 100%, que dirá conhecer o outro? Só que muitas vezes caímos no engano de achar que conhecemos aqueles com quem convivemos e perdemos a oportunidade de aprofundar a relação, de ter a chama do amor e até mesmo da paixão na relação. Porque quando você acha que, já sei, já conheço, você vai perdendo o interesse. Você acha que, eu já sei tudo, já sei o que ela vai falar pra mim. Você não tem paciência, você não tem tolerância. Agora, quando você fala, eu quero conhecer mais da minha esposa, eu quero conhecer mais do meu marido. O que será que ele vai trazer hoje? O que será que ele sentiu hoje? O que será que ele pensou? Como será que ele reagiu? O que ele descobriu no dia dele? Enfim, né? Você começa a ter esse interesse em aprofundar a relação. Você tem paciência, porque você sabe que se você olhar de forma minuciosa, você vai descobrir coisas novas. Talvez o seu marido, sua esposa tenham tido uma reação que até para ele foi novo naquele dia. E se você não estiver com o coração aberto para ouvir, para escutar, você deixa passar e perde a oportunidade de ter uma intimidade ainda maior nessa relação. Então, amores, eu penso que casamento é sim algo sagrado, eu acredito no casamento e eu acredito principalmente nesse poder que o casamento tem de realmente fazer com que a gente saia da solitude um pouco, saia dessa solidão mental e emocional que nós estamos acostumados a viver, né? Onde a gente só olha para o nosso próprio umbigo. E aí, né, vem esse exercício de confiança em Deus, de que se Deus está abençoando esta união, se é da vontade dele, se eu consultei a ele para tomar esta decisão, eu creio que ele vai sustentar essa parceria eterna, né? Às vezes não é eterna, dependendo do que acontece dentro do casamento, né? Não é eterna, mas ninguém casa pensando em separar, não é? A gente casa pensando em ficar eternamente com aquela pessoa. Então, eu creio que não precisa de test drive quando você tem firmada a sua confiança em Deus, quando você entende que é Ele quem provê, é Ele quem renova as nossas esperanças, é Ele quem renova as nossas relações, é Ele quem supre a nós e os nossos relacionamentos, é Ele quem cuida de todos os detalhes. E isso, inclusive, faz já um paralelo com o que eu vou trazer para vocês nessa noite de hoje, porque o tema da live é espera. E aí aqui, né, em Eclesiastes 3, diz assim: há tempo para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Eu vou até parar aqui, gente, porque aqui diz, né, tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, há tempo da gente trazer à tona coisas novas, assim como também há tempo de morrer, e tempo de matar e tempo de curar. Porque tem coisas dentro de nós que precisam ser mortas, precisam ser arrancadas, precisam morrer. Precisamos abandonar, deixar de lado. Olha como é precioso esse texto. Ele nos lembra que há tempo certo para todas as coisas. Há tempo para eu construir, há tempo de eu deixar vir novas ideias, fazer novas coisas. Mas também há tempo de purificar internamente, deixar morrer coisas, deixar para trás, abandonar, largar, mudar. Todas as vezes, né, que eu me vejo assim, meio que eu me sinto meio estagnada, sabe? Que eu acho assim, ou então assim, que eu tô achando que tá tudo muito bem, eu faço uma oração e falo, Senhor, revela a mim o que é que eu não estou vendo, o que é que precisa ser transformado dentro de mim, porque sempre há novidade, sempre há amores. Por isso que eu estou dizendo, dentro do casamento, às vezes parece
que não há novidades. Parece que um já conhece o outro, um está acomodado ali com o outro, mas isso não é verdade. Há tempo para todas as coisas. E a cada dia temos oportunidade de entender isso e de viver essas novidades em Deus. Ou seja, tem mais para conhecer de Deus, tem mais para conhecer de mim mesma e tem mais para eu conhecer do outro. Então, é pedir esta revelação a Deus, para que Jesus possa trazer clareza à nossa mente, para que o Espírito Santo flua, haja em nós e nos revele o que precisa ser abandonado agora. Quais são os hábitos que eu preciso deixar morrer? Quais são os pensamentos que eu tenho cultivado e que agora é hora de eu largar? É hora de morrer, é hora de matar. Matar esta ansiedade, matar estes pensamentos mentirosos, matar estes desejos mentirosos. Revela a mim, Jesus, o que é que precisa ser transformado dentro de mim. Agora é tempo de quê? É tempo de focar em quê? Porque há um tempo certo para todas as coisas, em todo o tempo. Em todo o tempo há um propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada um deles. E isso, inclusive, rompe com comparações. Por quê? Você pode estar casada, aproveitando esse assunto de casamento, né? E o seu marido pode estar num tempo de fazer nascer, trazer novidade, fazer nascer algum projeto, ou o seu marido, a sua esposa, e você esteja num tempo mais introspectivo, num tempo de deixar morrer certas coisas, tempo de mudar. E aí, como faz? Isaac Dimas, obrigada, me enviou o primeiro urso aqui, o urso Misha da live. Obrigada, querido. E aí vocês entendem que precisamos ter essa sabedoria, precisamos de discernimento para lidar com o tempo de Deus na nossa vida, com o propósito dele para nós neste momento, mas não desconsiderar. Obrigada, Isaac Dimas tá arrasando aqui, gente, ó, número 1 aqui, presenteador da noite, hein? Obrigada, querido, que Deus te abençoe, viu? Te dê tudo em dobro. Então, assim, há um propósito certo para mim e há um propósito para o meu marido, por exemplo. E aí, e isso vale, assim, para qualquer relação, tá, gente? Para o seu chefe, para sua mãe, para o seu pai. E nós precisamos desenvolver esta compreensão de que Deus age em todo o tempo, só que Ele tem formas diferentes de agir na vida de cada um. Então, não é porque você está casado com alguém, não é porque você mora junto com a sua família, por exemplo, que o agir de Deus na vida de todos vocês será igual. E aí cabe a nós sair do nosso eu, desse egoísmo que nós vivemos, da nossa casca, e olhar para o outro e tentar entender, compreender o outro. Qual é o tempo do outro? Qual é o meu tempo? Como lidar com essas diferenças? Como eu posso praticar o amor, a empatia, a compaixão, a tolerância? É saber que você tem o seu tempo de fazer as coisas, mas o outro tem o tempo dele. E aí, como é que faz? Se o tempo dele te incomoda, por exemplo. Como é que você lida com isso? Em oração. Senhor, revela a mim qual é a melhor forma de comunicar que o que o outro está fazendo está me irritando profundamente, porque às vezes o outro não sabe. E às vezes é algo que ele pode realmente abrir mão. Às vezes, inclusive, é algo que é necessário que ele abra mão. Mas tudo passa pela comunicação, pela conversa. E a primeira conversa que nós precisamos ter é a nossa conversa com o Espírito Santo de Deus. A nossa conversa com Jesus. Por isso que antes de indivíduos se juntarem, esses indivíduos precisam estar firmados em Jesus, ter um compromisso com Ele acima de todas as coisas e estar completo nele, estar preenchido nele, para que dentro da relação as frustrações não sejam, as frustrações individuais, as expectativas individuais não sejam despejados no outro. E quando isso acontece, porque inevitavelmente vai acontecer, porque nenhum de nós é perfeito, muito longe, estamos muito longe disso, então todos nós temos carências, todos nós temos
vazios, né, dentro de nós, temos emoções não cuidadas, não bem resolvidas dentro de nós, e aí a gente precisa entender como lidar com isso, né? Inclusive quando a gente despeja assim no outro, como que eu faço daí? Né? Quando eu vi já foi, e aí, como é que faz? Como que eu lido com isso? Aí a gente precisa desse discernimento, dessa sabedoria, tá, amores? Porque isso acontece, e eu vejo que até fazendo agora aqui um parênteses, já trazendo para vocês, eu acho que uma chave para isso é o perdão, né? Primeiro a gente se perdoa por ter agido daquela forma, que muitas vezes a gente não queria ter agido, a gente não concorda em ter agido daquela maneira, e aprender a perdoar o outro também, vencer o nosso orgulho e perdoar, porque muitas vezes, assim como a gente age de forma que a gente não quer, o outro também vai agir da forma como ele não quer, no fundo ele não quer. Porque no fundo todos nós ansiamos por harmonia, por amor, por paz. Então quando a gente não está agindo pra... Ai, gente, vocês viram isso? O bicho foi em mim. Ai, meu Deus. Gente, que susto! Ai, live tem disso, né? Nossa, gente, meu coração agora... Ai, Senhor amado. Achei que tinha espirrado. Não, gente, é que o bicho foi em mim mesmo. Foi bem aqui em mim, no meu nariz. Nossa. Ai, mas agora acho que eu joguei ele longe. Eu acho que ele morreu. Espero. Enfim, amores, então, eu acho que esse exercício do perdão é muito importante, tá bom? Para que a gente possa ter relações harmônicas e para que a gente possa ser feliz, né? No final das contas, o que a gente deseja é amar e se sentir amado. Então, que a gente possa cultivar as nossas relações e principalmente que a gente possa aprender a perdoar, tá bom? E aí, ó, continuando aqui o texto... Há tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Olha que preciosas essas palavras, gente. Vocês percebem que não tem por que a gente se comparar com o outro, porque há um tempo, da mesma forma que você hoje pode estar no tempo de lágrimas, porque aqui está dizendo, há tempo de chorar e tempo de rir. Porque muitas vezes no tempo de chorar é o tempo de deserto. É o tempo onde você vai experimentar o amparo de Deus. Como é que você vai experimentar o amparo de Deus? Como é que você vai experimentar o amor incondicional dele? Como é que você vai conhecer a graça de Deus? Que é esse amor que constrange, que é o momento onde a gente fala assim, não tem saída, tá doendo, tá sangrando. Como que você vai experimentar o sobrenatural de Deus se você não encarar esses momentos de lágrimas, os momentos de deserto? Entende como eles também são necessários? Não tem por que a gente ter medo da dor se muitas vezes a dor vai nos levar a uma ressignificação, a dor vai nos levar à cura efetiva. Se a gente não vê a ferida que está sangrando, se a gente não dá atenção a essa ferida que está sangrando, se a gente não olha para ela e fala assim, eu quero que essa ferida cure, eu quero que essa ferida se cicatrize. Se a gente só vai ignorando essa ferida, finge que ela não está ali, nós não temos a cura de fato. Nós não aprendemos, entende? Nós não usufruímos daquilo que Deus quer nos oferecer, que é esta paternidade dele, que é o cuidado, é o amparo, é o socorro dele. Então não tenham medo, gente, não tenham medo de olhar para as suas dores, não tenha medo de olhar para as suas feridas, não tenha medo de olhar para os vazios, para os buraquinhos que existem aí dentro de você. Olhe realmente, sabe, para as rejeições que você já teve e para o quanto você teme ser rejeitado. Olhe para suas inseguranças, olhe para cada lacuna que existe aberta aí dentro de você, para que Deus possa te mostrar o cuidado que vem dele, para que ele possa suprir as suas necessidades com profundidade. Então, há sim tempos de lágrimas, tempo de choro,
tempo de deserto. E esse tempo, muitas vezes, realmente vai te levar a lugares mais fundos, para que você experimente a paternidade de Deus, para que você experimente o socorro que vem dele, o sobrenatural de Deus. Então não tenha medo, saiba que você não está só, desde que você busque a Jesus. Você pode escolher passar por isso sozinho, mas você não precisa fazer isso, porque passar por isso sozinho é desesperador. Mas quando você sabe que você tem Deus com você, cuidando de você, que você tem Jesus ali de mãos dadas, você sabe que Ele vai prover, Ele vai te sustentar e Ele vai te renovar no tempo certo. Talvez você viva aí um período de lágrimas, de choro, mas não tenha dúvidas, a alegria vem pela manhã, ou seja, a alegria vai chegar. Assim como o sol chega, a alegria também vai chegar. E aqui em Eclesiastes diz, há tempo de chorar e tempo de rir. Você não vai ficar rindo o tempo inteiro. Você precisa desses momentos de introspecção, você precisa desses momentos de reflexão. Assim como há tempo de espalhar pedras, ou seja, tempo de extroversão, de espalhar, de crescer, de expandir, mas há tempo de ajuntá-las. Ou seja, há momentos em que você vai estar entregando, semeando, expandindo, e vai ter o momento da colheita, vai ter o momento de juntar essas pedras, vai ter o momento de parar. Seguindo, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tem momentos em que você precisa estar perto de certas pessoas, mas vão ter outros momentos que o melhor, que amar inclusive, vai ser você ficar longe. Tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca. Olhem que coisa profunda. Há um tempo de procurar algo, mas também há tempo de desistir da sua busca. Aquela coisa, a gente não pode desistir nunca? Não é verdade. Tem coisas que você precisa, deve desistir. Porque não é uma desistência. Na verdade, é você ver que não é mais o tempo disso. Mudou. A fase mudou, a estação mudou e aquilo que eu queria tanto talvez não me representa mais. Talvez eu possa me abrir para coisas novas. Talvez eu ficar insistindo nessa ideia, ficar insistindo nesse projeto, ficar insistindo nessa casa, ficar insistindo nessa circunstância. Não é o que Deus quer para mim. Então eu preciso desistir mesmo. Eu desisto de ficar indo atrás de certas coisas, porque eu creio que aquilo que é de Deus, chega uma hora que eu preciso aquietar e falar, calma, eu acho que preciso recalcular a rota, desistir disso, porque se não tá fluindo, não tá acontecendo, eu tô há tempos tentando, talvez não seja o que Deus tem para mim, então eu vou aquietar, eu vou desacelerar e eu não vou agir. Eu vou deixar que o Senhor apresente a mim o caminho. Eu vou deixar que Ele me conduza, que Ele me traga respostas, que Ele me coloque em determinados lugares, que Ele abra as portas. Há tempo de procurar algo, mas também há tempo de desistir da sua busca e deixar que Ele te direcione, que Ele traga a você aquilo que você tanto procurava e não encontrava. Não tenha medo de desistir daquilo que talvez você estava buscando por tanto tempo e não estava encontrando, porque pode ser que isso não é o que Deus tem para você. Então, há tempo de procurar por algo, mas também há tempo de desistir da sua busca e se permitir ser conduzido por Deus, se permitir viver a provisão que Ele traz àqueles que confiam e entregam seus caminhos a Ele. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tem horas que a gente precisa falar, tem horas que a gente precisa silenciar. Nem sempre você tem que ficar falando o tempo inteiro. Nem sempre você tem que ficar se posicionando, dando opinião, dando pitaco,
falando, se pronunciando. Às vezes não, às vezes você tem mesmo que ficar em silêncio, ficar mais off, não se pronunciar, não dar satisfação. Busque em Deus a resposta, inclusive daquilo que você precisa fazer, falar, agir. Continuando, gente, eu quero finalizar com... Aí eu vou pular um pouquinho. E vou pular para o versículo 11, que diz assim: Ele fez tudo belo a seu tempo, né? Deus, ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Olha que coisa linda, amores. Deus colocou a eternidade no coração do homem para que a gente entenda que existe um Criador, existe alguém, existe um Deus, né? Existe um Senhor da nossa vida que rege todas as coisas e que traz a nós este anseio de eternidade. Todos nós desejamos, de alguma forma, viver as coisas com intensidade. A gente tem este anseio por fazer, né, por realizar, por descobrir. Ninguém aguenta ficar uma vida inteira sem fazer nada, parado no sofá, sentado, vendo os dias passarem. Não, existe uma inquietude nata ao ser humano, e eu acredito que é esta inquietude que faz com que a gente busque coisas, né, que a gente busque respostas, que nos leva a esta procura de sentido. Todos nós buscamos um sentido para a vida. Só que este sentido a gente só encontra em Jesus. Porque é esta eternidade que Deus colocou no coração do homem para que a gente tivesse este anseio, esta vontade de encontrar respostas, de encontrar significado para os nossos dias. Olha como Deus é perfeito mesmo. Nenhum detalhe da nossa vida, a gente, escapa dos planos do Senhor. Ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Mesmo antes da gente nascer, Ele já estava cuidando de nós. Olha que lindo isso. Versículo 14 agora. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Ou seja, nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, porque somente Deus tem o controle dos nossos dias, do nosso futuro. Nós podemos fazer planos, mas se não for da vontade de Deus, os nossos planos serão frustrados, não importa o que a gente faça. É o que eu falei aqui. Você pode ficar nessa busca, você pode ficar, sabe, quebrando a cabeça, forçando que portas se abram, mas se não for da vontade de Deus, se não tiver permissão dele, as portas não vão se abrir, porque não é da vontade dele. Porque ele sabe os planos que ele tem para você. E às vezes, se aquelas portas se abrissem, você se perderia completamente da sua essência. Você perderia o caminho de retorno, de volta ao teu Pai, que está te esperando de braços abertos. Então, amores, não se comparam. Não se comparam, porque cada pessoa tem um propósito a ser cumprido de forma específica. Existe um grande propósito, que é o plano de Deus para todos nós, para a humanidade. É o plano de Deus para a humanidade. Mas existe também seria uma missão, de repente, a gente poderia dividir entre propósito e missão, porque existe a missão individual de cada um, que é esta forma como Deus vai se revelar a cada pessoa de formas diferentes.
A linguagem que Deus usa com cada pessoa é diferente. O tempo, portanto, também será diferente. Tem pessoas que, vamos supor, a Sandy, que vocês falam tanto aqui pra mim, né, que eu pareço com a Sandy. A Sandy tem a história dela. Deus age na vida dela, porque Deus é quem está suprindo a vida dela, se ela está respirando, se ela está com saúde, é porque Deus está abastecendo ela de vida, está com ela, portanto. E só que a Sandy hoje tem, sei lá, 40 e poucos anos, mas quando ela era criança, ela já era super famosa. Eu não, ninguém conhecia a Stephanie com 10 anos. A Sandy, com 10 anos, estava ganhando prêmios. Eu posso me comparar com ela? Ah, por que com a Sandy foi assim e comigo não é? Por que tem gente que casa com 18 anos e envelhece junto e por que eu com 29 anos não casei? Por que tem gente que tem filhos, tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum engravidar? Minha mãe teve filho com 42 anos e não estava pretendendo ter filhos novamente. Foi, acidente. Não foi acidente, foi plano de Deus, assim, existiu um permitir de Deus. Por quê? Se não tivesse, Amanda não teria chegado. Porque tem pessoas que têm a saúde perfeita e sonha em engravidar e não consegue. Por quê? Porque pode ser que o plano de Deus para essa pessoa não seja que ela tenha filhos biológicos. Então, amores, vocês entendem que não dá pra gente se comparar com outras pessoas, porque existe um tempo certo e um propósito de Deus, uma missão dele, na verdade, para cada um de forma diferente. Então, o tempo que eu vivo talvez seja totalmente diferente do tempo que você vive, que é totalmente diferente do tempo que a Sandy vive. Mas precisamos crer que em todo o tempo, independente do ritmo de cada um, Deus está no controle. E é Ele quem nos abastece, é Ele quem nos sustenta cada dia. E é nele que nós precisamos buscar o discernir do tempo e do modo das coisas na nossa vida. Porque existe um tempo certo para todas as coisas embaixo do céu. Então, como eu posso usufruir deste tempo de Deus da melhor forma? Qual é o modo, qual é o agir mais alinhado à vontade de Deus? Para que eu possa viver o tempo dele com perfeição. Como que eu vou descobrir isso? Buscando a Ele de todo o meu coração. Pedindo revelação ao Espírito Santo de Deus. Pedindo discernimento. Jesus, me ajuda a compreender o teu tempo. Me ajuda, Jesus, a entender a tua vontade para minha vida agora. Deus, meu Pai, como eu posso te servir agora? Como a minha vida pode te glorificar agora? Deus, como a minha vida pode ser útil ao teu reino agora? Guia-me, Senhor, e revela a mim os teus caminhos e a tua vontade, para que eu possa discernir o tempo de todas as coisas, com base no teu tempo, no teu kairós, e não no meu. Porque quando vivemos sobre o tempo, quando vivemos a vontade de Deus e no tempo de Deus, nós sentimos gratidão. Nós sentimos uma sensação de estar quite com a vida, porque você está no centro da vontade de Deus. Você não está vivendo os seus dias controlando o tempo, tentando, na verdade, controlar o tempo e fazer as coisas do seu jeito, à sua maneira. Você está descansando e agindo de acordo com o tempo de Deus. Então, há tempo de agir e há tempo de parar. Há tempo de semear, há tempo de colher. Então, não é sobre não fazer nada e nem sobre fazer tudo o tempo inteiro. Precisamos desse discernimento. E quanto mais ganhamos discernimento, mais também ganhamos sabedoria. Mais isso gera relacionamento com Deus.
mais isso gera maturidade espiritual, porque nós vamos tendo este diálogo com Deus, nós vamos tendo essa clareza do quanto a nossa vida é útil e do quanto nós podemos realmente ser um instrumento dele nesta terra. Isso traz sentido aos nossos dias, isso traz alívio, porque quando vivemos o nosso tempo, quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito, ficamos em comparação com outras pessoas, porque sempre vão ter pessoas fazendo mais do que a gente, sempre vão ter pessoas que parecem ser melhores do que a gente, porque a nossa identidade não está firmada em Deus. Então ficamos inseguros em relação a nós e ao que estamos fazendo. Ficamos nessa comparação incansável, imparável. Tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas pessoas de forma a nutrir essas comparações que são totalmente incabíveis. Afinal de contas, cada pessoa tem um tempo dela de fazer as coisas, o tempo que Deus determinou a ela para cumprir com aquilo que ela precisa fazer, de acordo com o processo dela, com as vivências dela, com a história dela. Então entende, amores, por que a gente precisa firmar os nossos olhos em Deus, em Jesus, e deixar que Ele nos guie, que Ele nos direcione, e não ficar se apoiando, se comparando com outras pessoas, porque existe um plano perfeito de Deus para a sua vida, e você só vai descobrir qual é este plano quando você tirar os olhos das circunstâncias e das pessoas e começar a colocar os olhos em Jesus e pedir pela revelação do tempo dele para a sua vida, porque a sua vida é útil e a sua vida é necessária para que o reino de Deus expanda. Creia nisso, a sua vida não é um acaso, a sua vida não é um erro, a sua vida não é insignificante. Existe um plano perfeito de Deus para a sua vida e existe um tempo e um modo perfeito dele para que você realize estes planos aqui na terra e obtenha a paz que Ele oferece a todos aqueles que vivem uma vida entregue a Ele, uma vida de acordo com a vontade dEle, uma vida alinhada ao propósito dEle. Confie nisso e busque a Ele de todo o seu coração. Vamos viver, vamos juntos. Isso é muito sério, gente. Vamos juntos nos unir nesta oração para que Deus revele a nós o tempo dele na nossa vida, para que ele traga clareza de como a gente pode, através da nossa vida e das nossas habilidades, servir a ele e expandir o reino dele a cada momento. Será que agora é hora de agir ou é hora de parar? É hora de sair à procura de algo ou é hora de esperar, de aquietar, de desistir de procurar e deixar que Ele venha ao meu encontro? Vamos pedir esse direcionamento a Ele. Vamos pedir para que Ele se revele a nós com clareza, porque eu creio que Deus tem prazer em falar conosco. Ele tem prazer em se revelar a nós. Tenha fé e busque esta conversa, busque este relacionamento, busque esta intimidade com o Senhor, porque eu creio que você terá suas respostas e terá o seu coração sendo compreendido. Amém, amores? Já vi aqui gente falando, o Fábio, parece mentira, mas você está respondendo minha oração desses dias, surreal. Glória a Deus, Fábio, olha aí. Tá vendo? Quem diria, né? Você caiu numa live aqui, e tá sendo respondido. Olha só, o Yuri falou alguma coisa também. Eu acredito, o Espírito Santo usa muito ela. Yuri, amém, glória a Deus por isso. Gente, é mérito de Deus, é claro, né? Existe um sim do meu coração, existe a minha parte, né? Em estar disponível e querer realmente fazer a obra dele e não falar. Vocês percebem, gente, o que eu falo aqui
Não tô falando nada, assim, não é sobre os meus certificados, entende? É realmente uma guiança do Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho essa intenção de ser uma mensageira dele. Eu me coloco nesse lugar de assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Vão ter dias que eu vou ter um monte de coisa para falar, talvez tenham dias que sejam menos coisas. Por quê? Há tempo de falar e há tempo de calar. Mas quando nos disponibilizamos para fazer a obra dele, amores, ele faz, ele usa a nossa vida, porque ele tem prazer nisso. Então, vamos juntos neste sim a Jesus, para que todos nós sejamos mensageiros dele mais e mais a cada dia, para que a gente possa não só compartilhar a mensagem dele, mas principalmente para que a gente possa viver a mensagem dele, para que a nossa vida seja cada vez mais um reflexo dessa intimidade com Deus, que a gente possa conhecer Ele como Pai e como aquele que nos dá a direção e nos traz também esse discernimento de todas as coisas, do tempo certo de cada coisa, para que a gente possa ter dias com sentido, com significado. Busquem a Ele de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que você vai encontrá-lo e vamos nessa aí de ser abençoadores, pessoas que edificam corações através das nossas palavras, através das nossas ações, através do nosso silêncio, através da nossa fala, através da nossa lágrima e através do nosso riso. Tá bom, amores? Fiquem com Deus, um bom descanso a todos, que Deus nos guarde, que Ele nos ilumine e que Ele possa revelar a paternidade dEle nos nossos dias cada vez mais. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo, gente. Amanhã essa live estará no YouTube, tá? Quem quiser reassistir e enviar para outras pessoas, faça isso. E quem tá vendo no YouTube, ó, dá o seu joinha para que o YouTube, sei lá, né, coloque esses vídeos para mais pessoas. Beijo, amores. Fui!